Tem aqui no telão para você acompanhar o versículo, mas me procura que a gente vai disponibilizar uma Bíblia para você, em nome de Jesus. Procura a Evelyn. Glória a Deus. Você encontrou? A palavra de Deus nos diz assim: quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Só até aqui. Versículo 16 de 2 Samuel, capítulo 7. Sobre quem que a palavra de Deus está falando aqui? Sobre Davi. O livro de 2 Samuel, ele tem a intenção de nos apresentar a promessa, o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi na vida dele. Davi, ele era um menino de cerca de 17 anos de idade, quando o profeta Samuel vai lá na casa do pai dele, unge ele com o óleo de uma unção para rei e diz para ele: olha, você vai ser rei sobre o povo de Israel. O rei que está em vigor aí é um homem que não tem compromisso com Deus. Ele é um homem que o coração dele não está alinhado com o coração do Senhor. Então eu vou tirar esse homem do reinado e vou colocar você. Só que até a promessa se cumprir, Davi ele enfrenta muitas coisas na vida dele. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui nessa noite que receberam promessas de Deus. Você recebeu uma promessa de Deus? Todos nós temos promessas. Todos nós temos. A maior das promessas é que a gente vai morar no céu um dia com Jesus. Mas uma coisa que a gente tem que entender e aprende através da vida de Davi é que para eu alcançar a promessa, eu vou passar por muita coisa nessa terra. Tem igrejas aí hoje em dia que pregam o evangelho fácil. Tem pastores aí hoje em dia que não têm compromisso com Deus, que pregam o evangelho que não é o evangelho da Bíblia. O evangelho da Bíblia nos ensina que nós vamos passar aflições nessa terra. O evangelho da Bíblia, ele nos apresenta e nos aponta sim o caminho de vitória. Ele nos apresenta e nos aponta sim uma vida extraordinária, uma vida vencedora. Mas ele nos diz que para eu vencer, eu tenho que pagar um preço. Eu tenho que batalhar. Eu vou enfrentar dificuldades nessa vida. Eu vou passar por maus bocados. Mas o negócio é que a palavra de Deus, ela não nos diz sobre quem eu sou, é sobre quem anda comigo. Esse evangelho triunfalista que diz que o homem vai vencer porque a vida dele é só uma vida de vitória, só uma vida de bonança, só uma vida de prosperidade. É um evangelho que prega sobre o eu e não sobre o ele. Nós estamos aqui nessa igreja para aprender sobre ele e não sobre eu, não sobre mim, não sobre você, não sobre a nossa história, mas nós estamos aqui na terra para viver a história de Deus. E Davi, ele precisou passar por maus bocados na vida dele para entender que a promessa não se cumpriria por causa dele, mas por causa de quem Deus é. Você vai viver promessa, você vai viver coisas extraordinárias, mas isso não vai acontecer na tua vida por causa de você, mas por quem Deus é e porque você anda com Deus. Essa palavra é um convite a nós para a gente andar com Deus. Davi andou com Deus. Bom, falando sobre a autoria desse livro, muitos historiadores acreditam que o autor desse livro foi o profeta Natan. O autor de 1 Samuel foi o próprio Samuel. Só que em 2 Samuel, na data, o ano 1000 a.C., Samuel já tinha morrido, ele já tinha falecido. Aqui no livro de 2 Samuel você vai ver fatos que não são fatos que cronologicamente batem com a vida de Samuel, mas batem com a vida do profeta Natan, que era um homem que era muito usado por Deus naquela época. Eu, particularmente, acredito que o profeta Natan foi o escritor do livro de 2 Samuel. Há muitos indícios. Inclusive, você vai notar, se você ler o livro de 1 Samuel e o livro de 2 Samuel, você vai notar que as características literárias são diferentes. A escrita é um pouco diferente, a maneira de falar, de se comunicar é um pouco diferente. Bom, falando sobre o tema central. O tema central do livro de 2 Samuel é estabelecer Davi como um rei teocrático. O que é um rei teocrático? Um rei teocrático é um rei que segue a vontade de Deus. Eu já aprendo uma lição só de olhar para o tema desse livro. Tem pessoas que vivem
uma vida egocêntrica, dentro da igreja e fora da igreja. Tem pessoas que vivem uma vida egocêntrica dentro da sociedade e fora da sociedade. Mas as pessoas que têm mais sucesso, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, são as pessoas que vestem a camisa de um time. E não só a própria camisa. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham no meio judiciário, que trabalham no meio corporativo, de empresas. Essas pessoas conseguem entender que se eu vou tentar fazer sucesso trabalhando numa empresa, trabalhando no tribunal, vestindo a minha camisa e querendo bater no peito e dizer que é o meu nome, eu não vou vencer, eu não vou chegar muito longe. Mas quando eu abraço uma visão, quando eu abraço a camisa de um time, eu consigo ter sucesso. Eu consigo plantar e colher. E a mesma coisa é no reino de Deus. Saul, ele foi levantado por Deus como um homem para reinar sobre o povo do Senhor, sobre a nação de Israel. Só que chegou num determinado momento na vida de Saul, que Saul ele esqueceu a camisa do time. Saul esqueceu quem tinha colocado ele ali e por quê. Então Saul ele começou a regredir. Irmãos, quem era mais habilidoso? Saul ou Davi? Saul. Quem tinha mais recursos naquele ponto que Deus escolheu Davi? Saul ou Davi? Saul. Quem era mais sábio diante do conhecimento dos homens naquele momento? Saul ou Davi? Saul. E por que Deus levanta Davi? E por que eu posso acreditar que Deus vai me levantar? Ele vai fazê-lo se eu tenho uma vida de caminhada com Ele. Não importa quem está do teu lado, quem está ao teu redor, se você anda com Jesus, meu irmão. Se você tem uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração, não importa se lá no teu emprego, na tua empresa, o teu chefe está de olho para promover numa pessoa que ela tem mais conhecimento que você, ela tem mais habilidade que você. Você foi numa entrevista de emprego e estão escolhendo entre você e uma pessoa que tem 30 faculdades. Quando você anda com Deus, o Senhor abre as janelas do céu para te abençoar. Deus levantou Davi, Deus estabeleceu Davi, porque Davi andava com o Senhor. Eu não estou dizendo que Davi era perfeito. Eu estou dizendo que Davi tinha vida com Deus. Leitura da vida com Deus hoje em dia, traduzindo para o nosso tempo. Deus fala conosco, talvez não da maneira que você gostaria, uma maneira que você encontra na Bíblia, quando naquela época não tinha escritura ainda para eles, como tem para nós. Você ouve muitas histórias de homens que escutavam a voz de Deus audível. E se você é uma pessoa que tem aí um dom de profecia, talvez um dom de visões, talvez você também vai ter uma experiência de escutar a voz de Deus audível. Mas a melhor maneira de eu escutar a voz de Deus é lendo a palavra. A maneira de eu andar com Deus, de eu ter conexão com o Senhor, é orando. E hoje em dia isso tem sido deixado de lado. As pessoas, elas querem viver coisas extraordinárias da parte de Deus. As pessoas, elas querem viver uma vida sobrenatural com Deus. Mas elas acham que uma vida sobrenatural com Deus é medida e apontada por um avivamento, entre aspas dizendo, por mover. No sábado, quem estava aqui no sábado passado, presenciou o mover de Deus aqui na igreja. Aconteceu o mover de Deus aqui na igreja. Mas o que te mantém como alguém que tem caminhada com Deus, não é mover de Deus. Não é o tempo todo pular, sapatear, falar em línguas, isso faz parte, mas isso é só uma visitação do Espírito para te capacitar, para te entregar algo diferente. Onde você vai ser fortalecido diariamente é na palavra, onde você vai ser fortalecido diariamente é numa vida de oração, é numa vida de caminhada com o Senhor. Quando você vence, meu irmão, não é a parte mais fácil que é contada. Quando você vence, o que abrilhanta a tua vitória é a parte mais difícil. Eu nunca vi um jogador de futebol sendo campeão chegar na frente das câmeras e falar: foi tranquilo. A gente venceu aqui, foi campeão, mas foi facinho. Né? Eu não ralei, eu não tive que me esforçar. Quando você vê um jogador dando entrevista na frente das câmeras, o que ele fala foi: a gente trabalhou duro. A gente suou a camisa, a gente deu duro para chegar até aqui. E a vida com Deus não é diferente.
para ter uma caminhada de sucesso com o Senhor, a fim de que você seja uma pessoa que quando Deus olha do céu fala, eu vou levantar aquele filho, eu vou levantar aquela filha, ele vai ser um exemplo do que é um profissional cristão de sucesso, ela vai ser um exemplo do que é uma pessoa bem sucedida numa vida de oração. Ele olha para pessoas que se esforçam. Davi, ele passou muito tempo, antes de chegar no versículo 16 do capítulo 7 de 2 Samuel, quando Deus usa o profeta Natã para falar para Davi que iria estabelecer a família dele como um governo para sempre sobre Judá, sobre Israel. Davi passou por maus bocados. Ninguém viu Davi quando ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. Ninguém viu Davi quando ele teve que matar um urso e um leão. Às vezes você pensa, eu tô num momento difícil. Eu estou no momento que a minha jornada vai acabar. Pastor, você não sabe o que eu passo naquelas madrugadas estudando. Eu tenho que me esforçar, eu choro, é difícil, eu luto. Vai acabar, eu não aguento mais. Eu estou com a corda no pescoço, você não sabe como eu trabalho, você não sabe o quanto eu me esforço e não alcanço nada, mas Davi, a palavra de Deus nos apresenta, ele também passou por momentos de dificuldade, ele também passou por momentos onde ninguém via ele, e isso forjou nele um vencedor. Isso que você está enfrentando hoje, essa situação que você está passando, vai virar detalhe da tua história quando você contar o que Deus fez no resultado final. A caminhada, ela simplesmente ela monta um quebra-cabeça do final das coisas. Uma vida com Deus é uma vida vitoriosa, lembre-se disso, não por causa de mim, não por causa do eu, mas por causa dele, é por causa dele. Você está aqui hoje por causa dele, não por causa de você, não por causa de mim. Você está de pé, as lutas não conseguem te derrubar, não conseguem te abater por causa de Deus, não por causa de você. Uma segunda coisa, essa é a primeira coisa que eu vejo aqui no livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, perdão, no capítulo 7, mas o livro de 2 Samuel como um todo. A primeira coisa que eu vejo, Deus escolheu e levantou Davi porque ele era um homem que tinha relacionamento com Deus. Se você quer ser abençoado por Deus, tenha relacionamento com o Senhor, não tem outro caminho. Não caia nos enganos de grandes charlatões que têm sido levantados hoje aí pelo mundo, de que, para você vencer, é só você vir aqui na igreja e doar o teu carro, doar a tua casa, doar 100 mil da tua conta no banco, que é a tua poupança, e aí a vitória vai chegar para você. Porque quem planta no reino de Deus em valores grandes, colhe. Não. Oferta e dízimo é compromisso com Deus, é outra coisa. Não é em oferta e dízimo que você vai plantar para necessariamente colher promessa. Promessa se faz na caminhada com Deus. Promessa se constrói numa vida de leitura da palavra e oração, numa caminhada diária com o Senhor. Então esse é o primeiro passo que eu preciso entender. Se eu quero viver a promessa, eu tenho que ter uma vida alinhada com Deus. Segundo passo, segunda coisa que eu enxergo aqui no livro de 2 Samuel. Isso significa que eu vou ser uma pessoa perfeita? Que eu vou ter uma vida perfeita? Não. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que enfrentaram momentos de dificuldade com o pecado, que enfrentaram momentos de dificuldade com imperfeições. As imperfeições, elas fazem parte da nossa história aqui na Terra. Errar, pecar, falhar, é parte da vida do ser humano. A palavra de Deus nos diz que se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso. A palavra de Deus nos diz. Mas o que eu tenho que tomar é cuidado com o pecado. Tomar cuidado com o que eu tenho feito com o pecado na minha vida. Será que quando eu peco eu me arrependo? Ou será que quando eu peco eu deixo aquilo tomar conta da minha vida e transbordar o meu ser? E aqui eu tenho também um exemplo de Davi, no livro de 2 Samuel, sobre essa característica. Davi é um homem que cometeu um pecado terrível, irmãos. O pecado que Davi cometeu, Saul não cometeu. Davi, apesar de ser um homem escolhido por Deus, Davi, ele adulterou, tomou uma mulher que não era dele como esposa, ele cometeu, isso é pecado, adultério é pecado. Talvez nos lugares que você tem frequentado por aí, ou os pregadores que você tem ouvido, não estejam falando para você que adultério é pecado, mas adultério é pecado, irmão. Presta atenção nisso. Davi adulterou. Davi fez pior, Davi mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. E como que um homem desse conseguiu
restauração na sua vida com Deus. Aí vai o segredo, meu irmão, minha irmã. Davi tinha um coração arrependido. Será que na minha caminhada com Deus o meu coração está arrependido? Ou será que quando eu cometo um pecado, eu já abandono a leitura da palavra, já abandono a oração, já deixo a vida com Deus de lado, já pensar, para mim não tem solução mesmo não, então eu vou me entregar à perdição, vou me entregar às coisas dessa terra, vou me entregar a tudo que esse mundo oferece, eu vou desistir, eu vou chutar o balde, eu vou me entregar, eu vou fazer que nem Davi, né? Saul, ele é o exemplo de um homem que fez essa outra parte. Saul, ele pecou e continuou pecando. Foi pecando, e um abismo leva a outro. A palavra de Deus nos diz isso, que um buraco ele chama outro buraco. Davi não, meu irmão, na primeira vez que ele olhou para a beira do buraco, falou, eu estou na beira desse buraco, eu tenho que sair daqui. Ajoelhou, olhou para os céus e pediu perdão pelo pecado dele. Eu preciso ter uma vida de arrependimento. Nós precisamos ter uma vida de arrependimento. Uma vida com Deus não é sinônimo e nem sinal de que você não vai errar. Vai ter momento que você vai errar. E eu, como seu pastor, faço questão, não se intimide, de receber você na minha sala para me falar, pastor, eu errei, eu preciso de ajuda, eu vou orar com você, a gente vai caminhar junto. Eu vou andar lado a lado com você, porque a igreja não é lugar de condenar quem comete erro. A igreja não é lugar de condenar quem comete pecado. A igreja é um lugar de restauração. A diferença do santo para a pessoa que vive lá fora é que o santo ele está sendo transformado diariamente de glória em glória. Mas isso não quer dizer que o santo não lida com o pecado. Tem uma ilustração que ela fala muito aos nossos corações nesse sentido, que ela é muito usada, da garça. Com certeza você já ouviu alguma pregação com essa ilustração da garça. Alguma pregação que falava sobre o pecado. A garça, ela é um animal que ela caminha sobre a lama, mas a lama não suja a sua penugem. Ela tem pernas longas. O flamingo, a mesma coisa. E o cristão, ele é assim. Ele caminha no mundo de pecado. Deus não te arrancou desse mundo, meu irmão. Não adianta vestir uma capa de santarrão e falar, não, eu não peco, eu não erro. Não, pensamentos pecaminosos não passam pela minha mente. Até Jesus foi tentado, meu irmão. Você não vai ser tentado, não vai passar nada na sua cabeça. Você é o Superman dos cristãos. Isso não existe. Mas é necessário ter um coração quebrantado, um coração arrependido. A palavra de Deus nos diz lá em Ezequiel que quando um avivamento viesse sobre a terra, sobre aqueles que são escolhidos por Deus, a característica desse povo não ia ser uma característica de santarrões, de super-homens, super-mulheres, que vivem uma vida de santidade que ninguém vive, que vivem uma vida assim de excelência que nem Jesus viveu, com a aparência que, meu Deus, né? Terno, sempre bem trajado, sempre com a Bíblia debaixo do sovaco, mas não lê a Bíblia no dia a dia em casa. Não, é uma vida de contrição e arrependimento. E Ezequiel fala que o Espírito Santo, quando descesse sobre a terra, ele transformaria corações de pedra em corações de carne. Um coração de pedra é uma pessoa que liga para a aparência mais do que para a essência. Um coração de pedra é uma pessoa que liga mais para a lei do que para o perdão. Um coração de pedra é uma pessoa que está com seu espírito morto e defende e propaga uma aliança com Deus que não é a aliança verdadeira, mas que é uma aliança que vem de história, passada de antepassado e tal, mas não tem unção, não tem vida, não tem nada. E um espírito, um coração de carne é um espírito vivo. Um espírito vivo, ele é sensível. Se eu sou um cristão que tem um espírito vivo, quando eu vejo meu irmão cair, eu abraço ele. Se eu sou um cristão que tem um espírito vivo, quando eu vejo meu irmão derrubado, eu estendo a mão para levantar ele. Eu caminho com meu irmão, eu mando mensagem para ele, eu pergunto se está tudo bem, eu tento ajudar, eu tento fazer isso. Natã, ele era um profeta que tinha um espírito vivo. Quando ele vai até Davi para falar do pecado que Davi cometeu, ele não vai lá para derrubar Davi e parar Davi. Ele vai lá para levantar Davi e falar, te arrepende, volta para o caminho, te alinha de novo com o Senhor, porque Deus ainda vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Meu irmão, talvez você esteja me ouvindo, está pensando que o teu pecado vai te parar, está pensando que o teu passado vai deixar você frustrado e vai fazer de você uma pessoa derrotada.
andar com Deus, na vida com Deus. O teu passado não é o que te define, porque é por causa dele que você vai vencer, é por causa dele que você vai chegar lá, é por causa dele que você vai ser um exemplo nos lugares por onde você anda, porque as pessoas vão olhar para você e não vão ver você, vão ver a ele. Quando eu olho para a história de Davi, no livro de 2 Samuel, a partir do momento que Davi é estabelecido como um rei de Deus, toda a história de Davi é trilhada numa caminhada onde você vê mais Deus do que Davi. Vão olhar para você e vão ver mais Deus do que você. Quando você chegar nesse nível, quando você chegar nesse patamar, você vai estar fazendo a coisa certa. A caminhada do cristão, guarde bem isso, a repetição, ela é didática. Quanto mais eu repito, mais entra na sua cabeça. A caminhada cristã não é sobre você. A caminhada cristã não é sobre mim. A caminhada cristã é sobre nós, o corpo de Cristo que caminha com Jesus, é sobre Ele, é por causa dEle. Nós somos um time, ninguém está aqui para vencer e aparecer individualmente, não, a igreja é um coletivo, é um corpo. A gente anda junto, a gente se ajuda, a gente constrói junto, porque a gente não está construindo cada um para si, a gente está construindo junto para Ele, para a glória dEle. A segunda parte que eu vejo aqui é que qualquer um pode cair em pecado. Mesmo um homem escolhido por Deus, é preciso vigiar e ter relacionamento com o Senhor. Qualquer um pode cair em pecado. Não foi só Davi. A gente viu grandes histórias aí, muitas histórias de grandes homens de Deus, que eram homens sérios, que eram homens habilidosos, que eram homens que tinham uma aparência incorruptível, mas caíram em pecado e deixaram isso ser a ruína da sua vida. Deus não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Quando Ele vê um coração arrependido, apesar dos erros que as pessoas podem ver em você, Ele começa a trabalhar na tua vida. Ele te transforma, Ele escreve a tua história de novo. A história de Davi, quando Davi, meu irmão, preste bem atenção nisso que eu vou falar. Quando Davi comete o pecado com Batseba, ele não tinha ainda conquistado as suas maiores vitórias. As maiores vitórias do reinado de Davi vêm depois disso. Porque às vezes Deus precisa derrubar o bonitão do salto para ele entender que quem faz não é ele, quem faz é Deus. Às vezes Deus precisa permitir que você caia para você enxergar que você só está de pé porque é Ele na tua vida. Às vezes Deus precisa fazer com que a gente ande um pouquinho na lama, com a cara no chão, com a cara no pó, para a gente ver que Ele é Senhor e Rei, não há nenhum Senhor e Rei. E depois disso, Davi ele começa a declarar, olha Senhor, sem ti eu não sou nada. Você vai ver um monte de salmo que Davi escreveu lá no livro de Salmos, que é um compilado de poemas. Você vai ver um monte de poema que Davi escreveu para Deus e cânticos que Davi escreveu para Deus, falando, olha Senhor, sem ti eu não sou ninguém, sem ti eu não vou chegar a lugar nenhum. Mas ele precisou passar por essa queda terrível. A queda, o vendaval, a tempestade não vem para te derrubar, ela vem para te mostrar quem você é. Quando você olhar para dentro de si e se ver como uma pessoa miserável, pecadora, suja, imunda, uma pessoa terrível, você vai ter chegado no ponto que Deus quer para te reconstruir. A palavra de Deus diz, lá em Jeremias capítulo 18, que Ele é o oleiro, para fazer o vaso do jeito que Ele quer, Ele quebra o barro. Ele quebra a nossa vida. Se você hoje está no momento da sua vida, que você está olhando para o seu coração e está vendo o pior de si, você está no lugar que Deus quer para começar a reconstruir a tua história do jeito que Ele definiu que você vai ser, para a pessoa que Ele falou que você seria, para as promessas que Ele definiu para você. Às vezes a gente pode estar 20 anos na igreja, 30 anos na igreja, ter uma caminhada longa com Deus, mas a gente só está vivendo coisa que estava no nosso coração e não estava no coração do Senhor. A gente não estava vivendo promessa, a gente não estava vivendo aquilo que Deus falou para a gente que a gente ia viver. Por quê? Porque é o nosso coração que está mandando. Quando você entregar a sua vida para o senhorio do Senhor, você vai ser quebrado, você vai ver o pior de si, mas você vai começar a caminhar para viver coisas maiores do que aquilo que você tem vivido. A igreja do Senhor é uma igreja que caminha humilhada, uma igreja que caminha em arrependimento. O arrependimento é o caminho para a santidade. E hoje tem um estereótipo de igreja aí fora. Eu tenho dois tipos de igreja. Uma igreja que é
venha como estás e continue como quiser, e uma igreja que é santarrões, aqui só entra quem não tem pecado. Se Jesus tivesse levado essa segunda igreja lá para a cena da mulher adúltera, eles tinham apedrejado a mulher e Jesus. Né? Tem um tipo de igreja assim hoje em dia, que tinha apedrejado a mulher e Jesus. Se Jesus falasse, quem não tem pecado atira a primeira pedra, porque são pessoas iludidas. Mas a igreja de Cristo, ela é uma igreja que caminha no centro, onde Jesus é o Rei e Senhor sobre todas as coisas. E essa igreja, ela é uma igreja que entende a falha daquele que cai e que puxa aquele que acha que é superior e maior que os outros para o nível de todo mundo. Aqui ninguém é melhor que ninguém. Eu não sou melhor do que você não é melhor do que eu. Nós estamos caminhando juntos como família. Nós estamos caminhando num lugar onde o centro e o rei de todas as coisas é Jesus. Ele é Senhor e Rei, Ele governa sobre o universo. Então a gente tem que tomar cuidado com alguns tipos de teologias que estão sendo disseminadas hoje. Mas entender que numa igreja que tem Senhor como Rei, as pessoas erram. É para isso que o perdão existe, meu amado. O perdão existe para isso, porque eu vou pecar, você vai pecar, eu vou errar com você, você vai errar comigo. Mas independente disso, a gente se abraça, a gente se perdoa, a gente anda junto, porque o meu pai é o teu pai. Você já viu o irmão deixar de se falar? É difícil, né? Irmão briga. Eu tenho uma irmã, ela está lá em Petrópolis. Meu Deus, quantas vezes, não vai pensar que isso é violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, porque eu era adolescente, tá? Mas quantas vezes a gente não já saiu na briga, eu não já dei chute nas costas dela e coisa e tal, e a gente se ama, porque a gente tem o mesmo pai, a gente pertence à mesma família. Meu irmão, para de ficar chateado com um irmão ou outro. Porque o irmão olhou torto para mim. Porque esse irmão falou isso, falou aquilo para mim. Se entende com ele, meu querido. Perdoa. Quando eu não perdoo, independente do que as pessoas estão fazendo para mim, quando eu não perdoo, estou dando brecha para o diabo entrar e trabalhar na minha vida. Você sabia que tem gente que fica possessa, demoníaca, malignamente, possessa pelo demônio, por falta de perdão? Acontece. Acontece de às vezes você ir lá expulsar um demônio da vida de uma pessoa e entender o porquê que aquele demônio entrou na pessoa. Falta de perdão. Falta de reconciliação na vida daquela pessoa. Falta de amor pelas pessoas. Porque tem muito amor a si. O ego está cheio. Saul, ele era atormentado por espíritos malignos por causa disso. Saul não tinha o coração bem trabalhado por Deus. O coração de Saul era muito ferido. O coração de Saul era muito machucado. Não deixa o pecado, não deixa as falhas dos irmãos ferir o teu coração. Perdoa, meu irmão, perdoa, libera perdão. Perdão é a característica de Jesus. Às vezes não é nem nada contra você, às vezes não é nem nada contra a sua vida, mas é a sua mania de ser santarrão que você olha para o irmão pecar e fala, esse irmão não está com Deus. Só que você julga tanto esse irmão que deixa sentimentos contra ele entrar no teu coração. E aquilo começa a fazer morada no teu coração, vai fazer mal para você. O irmão, pode até ter sido perdoado por Deus já e está voando. E você está lá com os pés agarrados no chão, porque não perdoou aquele irmão pelo erro que ele cometeu. Então deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração nessa noite, meu irmão. Entenda, quem anda com Jesus vence por quem Jesus é e não por quem Ele é. Todo mundo pode errar. Eu posso cometer algum erro. Um dia eu posso cometer algum erro aqui que vai te escandalizar. Mas você não tem que olhar para mim, você tem que olhar para Jesus. Olha para Jesus, leia a Bíblia, tenha vida com Deus, tenha vida de oração. E assim você vai viver uma fé inabalável. Assim você vai andar de vitória em vitória, de conquista em conquista. Porque você vence por causa dele, não por causa de você, não por causa de mim, não por causa da igreja. É Jesus. Jesus é o centro de todas as coisas. A terceira coisa que eu encontro está lá no capítulo 22 de 2 Samuel. Capítulo 22 de 2 Samuel, a partir do versículo 2. O livro de 2 Samuel, ele termina nos contando o segredo do porquê Davi venceu. Top. O livro termina contando para nós o segredo do porquê Davi venceu. E é o segredo do porquê você vai vencer também. Olha o que Davi declara. Versículo 2.